Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para falar de um assunto bastante especial, pouco conhecido dentro da psicologia analítica, que são os estudos de Jung a respeito de astrologia. Meu nome é Débora Woodington, sou uma especialista em psicologia junguiana e, além de analista, sou astróloga há mais de 30 anos, ex-presidente da CNA, Central Nacional de Astrologia, na gestão 2018-2021. Na pedra de Bollinger, esculpida por Jung em sua casa, observa-se uma série de elementos astrológicos. Do lado esquerdo tem uma lua cheia, do lado direito uma lua minguante, encostado na lua minguante tem Vênus, abaixo a gente tem a imagem de Marte, e acima tem Saturno, e dentro dessa figura tem a figura de Mercúrio, que é o psicopompo. Essa pedra foi esculpida por Jung em 1950, quando ele já tinha 75 anos, e essa data é muito próxima da publicação do seu livro, Sincronicidade, que foi publicado em 52, sobre o qual a gente vai falar numa outra oportunidade. Tá? Então, a gente vê que já havia aí que o Jung trafegava nessa questão da astrologia há muito tempo, quando integrava essas questões. E, realmente, muito pouca atenção foi dada ao seu envolvimento com a astrologia e o que Jung declarava a respeito de astrologia. Um dos primeiros registros, que hoje em dia já está bastante divulgado, eu comecei a divulgar em 1918, quando eu fiz uma palestra na Gaia, né, é que ele tinha uma carta para Freud, de 12 de junho de 1911, onde ele, entre outras coisas, ele diz que está usando a astrologia de modo a encontrar uma pista para a essência da verdade psicológica. Para Raman, que é um astrólogo indiano, que tinha uma publicação que Jung assinava e que o Raman não sabia, né, naquela época eram diferentes os controles, envia Jung um exemplar e pergunta o que ele achava da astrologia. E uma das frases principais que tem no texto, que é bastante longo, é que, entre outras coisas, ele diz para Raman que usava a astrologia e os horóscopos natais para melhor compreender as dinâmicas do inconsciente de seus pacientes, principalmente em casos de difícil diagnóstico. Segundo Ira Prokof, que foi também analista junguiano, Jung recomendava que qualquer pessoa que fosse treinada em psicologia analítica, qualquer analista, deveria aprender astrologia. Isso foi dito numa carta de Ira Prokof para Carrie Baines. E o valor da astrologia, então, é bastante óbvio, já que a astrologia representa a soma de todo o conhecimento psicológico da antiguidade. Essa é uma frase citada por Jung nas suas obras completas, volume 15. Então, todas essas são declarações de peso, que, embora tenham um profundo significado, e foi festejado muito grandemente pelos astrólogos, foi completamente ignorada pela comunidade analítica. Quando Liz Green escreve sobre o assunto, se depara com uma definição bastante ampla sobre saberes. Ela observou que nós temos domínios de fácil definição, como a matemática, física, biologia. Domínios amplos que necessitam de clarificação, como, por exemplo, a medicina, que pode ser facilmente dividida em várias especializações e cada uma gerando uma definição específica. E outros domínios resistentes a uma definição precisa, pois estão num limiar e são notoriamente resistentes a uma definição universalmente assim, aceita, como a religião, a psicologia e a alquimia. É o que o Otto Neugebauer chamou de domínios desventurados. Tá? Bom, quando a gente olha para tudo isso e as pesquisas recentes que foram desenvolvidas, se viu que muita pouca pesquisa foi desenvolvida sobre o material astrológico de Jung. E agora constataram a incrível quantidade de interpretações do seu próprio horóscopo, encomendada por ele a vários astrólogos nos Estados Unidos e no Reino Unido. E uma das hipóteses é que ele queria ter várias perspectivas de análise de seu conteúdo para identificar quais tinham alinhamento com a sua própria visão e a visão que ele tinha da terapia analítica. No levantamento feito na biblioteca privada de Jung, identificou-se um enorme acervo de mapas natais de pacientes, de amigos, de familiares, elaborados por Jung e pela sua esposa Emma, ou seja, a Emma também aprendeu astrologia.
Todos esses manuscritos foram encontrados na sua biblioteca em estado perfeito de conservação. A documentação encontrada em seus arquivos torna claro que a astrologia era de importância para ele pessoalmente e no seu trabalho terapêutico. E mesmo assim foi totalmente ignorado. Só agora está sendo trazido à tona, e isso realmente é muito importante, né? Na apresentação que fez no Congresso do IGEP com uma analista em informação, levei alguns mapas. O primeiro era o mapa de um paciente de Jung, que era provavelmente ele traçou durante a própria consulta, porque está todo rabiscado, né? Ele foi traçado e elaborado em 1912, um ano após de Jung declarar para Freud que estava estudando astrologia. E não é possível, em tão pouco tempo, ter esse nível de desenvoltura, tá certo? Para alguém que se declara novato. Então, ele devia ter estudado há bem mais tempo. O segundo mapa que levei foi o mapa da filha do Jung, Helene, que nasceu em 1914. Tá? Eram todos feitos à mão, porque naquela época não tinha computador e dava muito trabalho fazer o mapa. Eu mesma me lembro que eu levava por volta de 2 horas quando eu comecei a traçar mapas à mão. Né? Depois, lógico que eu cortei esse tempo, levava 1 hora, mas é bem trabalhoso. Também é ignorado o fato de que várias cosmologias da antiguidade, com as quais Jung estava ocupado por conta do Liber Novus, o gnóstico, o neoplatônico, o órfico e o hermético eram, como ele mesmo notou, baseados na cosmologia astrológica, que tinha como preocupação central a origem celestial da alma humana, o dilema do destino planetário, a jornada da alma assistida pelo ritual teúrgico em direção à sua transformação e a liberdade pelas composições das esferas planetárias. Então, tudo isso mostra que a curiosidade de Jung sobre a astrologia foi muito maior do que uma mera curiosidade. Ele realmente se debruçou sobre a astrologia, foi maior do que ele escreveu para Freud, né? Então, a Liz Greene, que teve acesso à sua biblioteca, foi pesquisar e ela se deparou com inúmeros autores. Mas os autores que são anteriores a 1911 são 3 autores ingleses. Alfred John Pierce, que escreveu um livro chamado Book of Astrology. Rafael, que era o apelido de um astrólogo teosófico. Naquela época, os teosóficos usavam pseudônimo, se dava o nome de arcanjos. E um livro chamado Key of Astrology, a chave da astrologia, que foi publicado em 1909. E Alan Lee, discípulo da Blavatsky, e que teve o conteúdo que mais se aproximava do que da própria visão, digamos assim, do Jung, porque ele não estava preocupado com a parte preditiva, com a mancia. Ele considerava que a astrologia era uma ferramenta muito boa para a compreensão do caráter, mais do que o método de previsão. Tanto que foram encontrados vários livros de Alan Lee na biblioteca de Jung. Foi o autor que ele mais estudou, que ele mais pesquisou, e é anterior à época que ele declarou a Freud que ele estudava astrologia. Existem várias linhas de astrologia, há quem prefira seu caráter mântico de previsão, mas hoje em dia tem muitos astrólogos, como eu, que usam a astrologia psicológica, que é o mais ligada à questão do caráter, das potencialidades do indivíduo, e aí vai adiante, né? O interesse do Jung para a astrologia, que foi despertada por Alan Lee, encontrou enorme significado na ressonância do significado central do sol no horóscopo, que foi uma inovação de Alan Lee na época. Ele derivou essa ideia de Blavatsky sobre o sol invisível e espiritual, ou seja, um logo solar com a incorporação da divindade que é reconhecível. E você percebe isso na identificação de Jung com a potência solar. A gente vê isso manifesto no trabalho de Jung, quando ele se refere à potência solar como foco da jornada interior no próprio Liber Novus, pois há um material muito rico lá a respeito disso. Jung tem em sua biblioteca uma edição de 1904 do livro Astrologia para Todos, do Alan Lee. É o livro mais antigo da sua biblioteca. Jung começou também a comprar todo o aparato necessário para levantar um mapa, como efemérides, tábuas de casas, posições planetárias, tudo antes da carta a Freud, sugerindo que seus estudos tiveram início em período anterior. Parece que Jung começou a aprender as mecânicas de como levantar o mapa
através das instruções do livro do Alan Léo. Outro destaque na sua biblioteca é Max Randall. Max Randall muda em 1911 para a Califórnia, deixando a sociedade antroposófica, sua amizade próxima a Rudolf Steiner, e montou uma loja Rosa Cruz. Ele era assim muito produtivo, muito prolífico, foi professor e escritor e começou um curso de astrologia por correspondência que, pelo jeito, o Jung também frequentou. Provavelmente, Jung estudou com Max Randall, porque todas as apostilas de Max Randall foram encontradas na biblioteca de Jung. Max Randall, ele promulgava um processo dinâmico de transformação interno e ele compreendia isso do ponto de vista psicológico e espiritual. Ele estava interessado no consciente esforço para transformar inclinações habituais de caráter, e seu construto era muito adaptado à abordagem psicanalítica de Jung. E o uso de narrativas míticas era outro ponto forte do Max Randall. Ele usava a interpretação de símbolos astrológicos como um dos diferenciais de sua abordagem, e as histórias e imagens místicas que ele traduzia em significados importantes do caráter da pessoa. Ele também foi um autor que Jung estudou muito, porque tinha muito alinhamento com seu próprio pensamento astrológico, e é analítico também. Bom, eu vou parar por aqui, eu vou ter uma segunda parte, uma terceira parte desse conteúdo. Por favor, me sigam, cliquem no botãozinho para serem notificados de quando eu disponibilizar um novo conteúdo. Agradeço a atenção, aceito comentários, sugestões, análises a respeito do conteúdo que eu estou apresentando, ok? Esse é um trabalho experimental para ver se vocês têm interesse e isso tem ressonância com vocês. Então, quanto mais vocês se juntarem a mim e opinarem e contribuírem com o que vocês gostariam de ver comentado aqui no YouTube, eu agradeço e isso vai estimular eu continuar esse trabalho, ok? Então, muito obrigada e até a próxima oportunidade. Grande abraço e até lá.